eu queria falar hoje a respeito das pessoas que convivem conosco, assim, as pessoas que nos ajudam, então, as pessoas mais próximas de nós, são nossos familiares, né? Então, porque os outros a gente pode ajudar esporadicamente, mas as pessoas que são nossos familiares estão sempre conosco, né? Então, eu tenho o privilégio de ter uma família assim maravilhosa, que está sempre cuidando de mim, então, está sempre preocupada comigo. Minha esposa, né, em especial minha esposa, minha filha, nossa, chama ela bem, o meu filho também. Eu tive crise assim, onde, às vezes em casa das pessoas, às vezes em casa de clientes, às vezes no escritório de clientes. E as pessoas, eu tenho muita sorte assim de ter pessoas conhecer pessoas, de ter relacionamento com pessoas que me cuidam bastante, me zelam por mim e tal, né? Nossa, minha pastora, por exemplo, me serviu comida na boca. Tudo que tá legal, eu vou, as pessoas me tratam muito bem. Às vezes, para a crise, assim, não consegui. Eu tive em São Paulo, em São Paulo, fui tomar banho dele na casa do pastor lá que eu tava. E eu fui tomar banho, então eu não consegui me secar, daí eu tive que chamar ele. Nossa, me ajudou lá, me secou e tal. Então são coisas assim que eu tenho um carinho muito grande para essas pessoas. E às vezes essas pessoas, tipo assim, meus familiares, às vezes eu acredito assim, que eles sofrem basicamente mais do que eu, sabe? Porque às vezes ele fica sem saber o que fazer, sem que tudo tomar. Então, assim, eu agradeço assim, minha esposa muito, meus familiares muito. As pessoas que eu tenho contato, assim, todas elas são muito prestativas. Eu tenho muita felicidade, muita sorte, assim, ter conhecido pessoas, várias pessoas fabulosas, assim, que não me deixam sozinho quando eu estou precisando assim, de ajuda na rua mesmo, aconteceu várias vezes. Então, alguém me ajudou a levantar, alguém me ajudou a ir no banheiro, alguém me ajudou a... Nossa, muito bom, assim. Então, hoje eu queria falar disso, assim, tipo assim, quando você está em dificuldade, você tem alguém, você tem um ponto de referência que é os seus familiares, então você se sente melhor. Tipo assim, não seria um remédio, mas um consolo, assim, mas alguma coisa assim que te motiva a continuar e tal, né? E eu quero fazer um monte de coisa ainda, estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, estou escrevendo um livro, estou lendo, estou escrevendo filme, então eu tenho vontade de fazer um monte de coisa assim ao mesmo tempo. Porque o tempo é muito pessoal, o tempo é muito raro, entende? Então não dá pra você ficar brincando, assim, tipo assim, de gastar tempo. Tipo, ou falando mal da vida dos outros, por exemplo. Tem gente que se perde no tempo e na atividade diária falando da vida dos outros. Mas eu acho que nós temos muito reduzido aqui, muito curto. Eu vou dormir mais tarde, eu acordo mais cedo, só pra eu ficar mais tempo acordado, mais tempo vivo. E assim, às vezes, outro dia eu fui caminhar com a minha filha no lago. Nossa, cara, caminhar com a tua filha no lago é um show, tipo assim. Uma coisa assim que é única, entende? Tipo assim, amanhã já não vai mais minha filhinha, não, já é minha filha, quer dizer, ela cresceu, entendeu? Tomou um corpo de mulher, entendeu? Aí já pelado começa a querer tirar onda e tal, né? Eu começo a se interessar, não tem um processo natural do ser humano. Mas tipo assim, você que tem filho pequeno, ponte eles pro caramba, porque é muito marcado. Hoje você pode segurar teu filho no colo, mas talvez você não possa. Não estou fazendo uma analogia caótica, uma analogia negativa assim, das coisas. Não, eu estou falando uma coisa que acontece. Quando eu tinha 20 anos, eu jamais imaginava que aliás, minha esposa é mais velha do que eu, então ela falou assim outro dia. Eu casei com você porque você é mais velho do que eu, você me cuidar agora, eu estou cuidando de você. Então, assim, é importante você ter essa consciência de que talvez amanhã você não possa fazer o que você quer fazer hoje, entende? Então, jamais deixar para fazer amanhã que possa ser feito hoje. Via de regra, né? E assim, às vezes dá na minha telha assim, que a gente estava vendo eu largo tudo de voluntário, entende? Porque eu acho assim, quando você tem que visitar as pessoas quando elas estão vivas, porque depois de mortas aí é uma questão mais espiritual, né?
essa questão espiritual, né? Você tem que trabalhar muito forte. Eu tenho buscado muito, porque, tipo assim, eu perdi o filme lá, me chamou a atenção, a matéria na televisão. Mas, tipo assim, tava falando de então, tá falando do trabalho da mente, do trabalho espiritual, né? Eu tenho buscado assim, porque voltou na minha mente. Eu digo assim que quando o remédio ele termina o efeito, você começa a sentir que ele não está mais fazendo efeito, aí começa a tua busca espiritual. Até então, até o remédio, enquanto o remédio estiver fazendo efeito, você acredita no remédio. Depois que ele para de fazer efeito, você fala assim, caracas, o que eu tomo, esse remédio que eu tomo é o remédio mais power que tem no mercado, tipo assim, não é só mais no drogarista, né? Aí você toma remédio não faz mais mal, não faz mais efeito pra você. Então você fica assim, caracas, aí eu acho um ponto assim, uma incógnita, assim, um paradoxo, né? Quer dizer assim. Então você está numa encruzilhada. Quer dizer, o remédio parou de fazer efeito, aí você começa a buscar outras coisas, quer dizer, aí vem a fé que você tem que buscar, tá? Mas a fé você não deve buscar assim, só quando acontece isso, tem que buscar sempre. Porque nós, o ser humano sem fé, sem espiritualidade, ele não é assim, ele é humano, ele volta a ter tal qual um animal instintivo, tipo assim. Entendeu? Isso que nos distingue, nossa capacidade de estar polindo o nosso espírito é o que nos qualifica, talvez assim dizer, qualifica como ser humano, entende? Eu acredito assim. Então, eu tenho orado muito pelas pessoas, tem até, em nome de Jesus, tem feito algumas coisas aí, tipo, eu profetizo também, diz assim, a gente tem que plantar para colher, não vai espalhando, né? Uma hora ou outra, porque se planta uma sementinha, cai no meio das pernas, planta uma sementinha, cai dentro d'água, planta uma sementinha, o bicho come, planta uma sementinha, a praga come, planta uma sementinha, ficou exposta no sol, aí queimou a parte de vigor dela, né? A parte de brotar dela. Então você tem que explotar. De repente uma cai num lugar onde fica protegido e acaba justificando, né? Então, eu vejo assim, que a gente tem que estar fazendo bem, não importa quem. Aleluia. E então eu tenho trabalhado bastante essa coisa espiritual, porque o espiritual é, tipo assim, eu falo assim sempre que tem momentos na nossa vida que fica só você e você, entende? Então aí vem aquela coisa de espiritualidade, entende? Porque, ou da busca, aí sim você tem um encontro com Deus, por exemplo, né? Que nesses momentos assim, você, por exemplo, às vezes você toma remédio, é difícil, você não tem agonia ali, não tem dor, é assim. Então, às vezes a gente fica num paradoxo, né? Num especial, que só a fé nos possibilita a ter força para sair dali, entende? Então, é importante que você esteja sempre polindo a tua fé, sempre renovando o teu espírito. Você está em Efésios 6:10, assim, você esteja forte e firme nos dias maus, né? O que seriam os dias maus? Os dias de dificuldade, os dias que a gente tá sozinho, né? E daí que eu compus aquela música, eu falei, Pai, hoje eu vim te procurar, Pai, hoje eu disse perdão, entendeu? Uma música assim que brotou no meu coração. Então foi, como você também buscar alguma coisa assim, um ponto de referência forte, sempre você está lidando com a situação toda, beleza?